No estúdio tem uma ilustre convidada, Larissa Cardoso, advogada especialista em direito sucessório. Tudo bem? Tudo bem, Andressa. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por participar desse programa que tanto enriquece a TV Paranaense, para a gente conversar um pouquinho sobre inventário e partilha. Então, inventário e partilha. Muitas pessoas não sabem como fazer, como proceder quando falece um ente da família. Então, os bens dessa pessoa vão ter que ser partilhados. O corretor já tem mais noção disso. Agora, o público em geral não sabe muito bem como proceder, né? Exatamente. Então, na parte legal, como que funciona? Deve-se contratar um advogado? Como é que funciona? A partir do momento que ocorre o falecimento de um ente querido, dá-se a abertura da sucessão. O que seria a sucessão? A sucessão é quando os bens do falecido se transmitem automaticamente para os herdeiros. Com essa sucessão que nasce, ou seja, o direito efetivo de herdar. Então, depois dessa transmissão dos bens, pode-se iniciar efetivamente o procedimento de inventário, onde os bens serão partilhados entre os herdeiros do falecido. Agora, tem um prazo mínimo para que isso aconteça, ou um prazo máximo? Exatamente. A legislação ela prevê um prazo de 60 dias para que seja dada a abertura do procedimento de inventário desde o acontecimento da data do óbito. Ocorre que muitas pessoas, às vezes, não cumprem esse prazo de 60 dias, até porque o ânimo das pessoas, ninguém quer parar para pensar nisso, porque é uma situação delicada. Mas acontece que a legislação, se você não cumprir o prazo de 60 dias, pode ser permitido que os estados eles apliquem uma multa. Aqui, especificamente no estado do Paraná, é aplicada uma multa de 4% sobre o valor total dos bens a serem partilhados. Então, é interessante que o ITCMD já é um pouco caro, então é interessante você cumprir o prazo para não ter que ter mais custas inesperadas no meio desse processo de inventário. Sim, e o advogado é importante o acompanhamento tanto no processo que pode ser judicial quanto processo extrajudicial. Exatamente. Existem duas modalidades de inventário, pode ser o judicial e o extrajudicial, que é relativamente novo, desde 2007, que pode ser feito extrajudicialmente. E em ambos os casos é imprescindível que as partes estejam assistidas por um advogado. Então, o extrajudicial é melhor, porque ele é mais célere, você consegue fazer um acordo quando todos os herdeiros estão em consenso, não tem aquele atrito e todos eles existem. Eu digo existir porque às vezes acontece casos em que os herdeiros, assim, faz muito tempo que eu não tenho contato com meu irmão ou com um tio, então eu preciso estar com esses herdeiros todos alocados para conseguir dar o procedimento. Então, tanto o judicial quanto o extrajudicial é necessário o advogado para poder dar o rumo nesse procedimento. Sim. E esses bens imóveis, eles vão ter que estar totalmente livres de dívidas para que sejam feitos os processos de partilha? Sim, isso é imprescindível. É uma das primeiras coisas que nós precisamos reunir, da documentação, que seja solicitada a negativa de débitos dos bens, nas esferas estadual, municipal e federal. Sem isso, não tem nem como a gente começar a iniciar o procedimento de inventário, porque tem que estar tudo regularizado, tudo quitado. E no seu escritório, você também faz esses processos de inventários? Sim, nós atuamos bastante com o processo de inventário, de sucessões, a parte de sucessões eu que mexo, família e sucessões, então tem vários processos de inventário que nós tocamos, inclusive a maior parte deles, até é interessante falar, que eles preferem realmente extrajudicial justamente por economia economia psicológica e também de custas, mas existem alguns empresários, pessoas assim que têm mais umas atritos entre a família que infelizmente a gente tem que levar para a demanda judicial, mas sempre podendo evitar, com certeza é melhor tanto para nós advogados quanto para as partes. Claro. E existe uma ordem de nomeação do inventariante? Existe. Pela legislação é prevista uma ordem de nomeação que, caso o falecido não deixe no testamento alguém que vai ser o responsável para administrar esses bens, pela legislação é previsto que seja necessariamente, primeiro, o cônjuge. Caso não exista o cônjuge, é o herdeiro que estiver na posse dos bens, normalmente é o filho. Sim. Caso não existam esses dois, a legislação mudou. Hoje em dia, até muita gente acha curioso, mas pode ser nomeado o herdeiro menor de idade, desde que seja representado legalmente. Também, se não tiver essas três opções, também pode ser o juiz nomeia um inventariante judicial ou até mesmo uma pessoa estranha no processo, da confiança do juiz, sendo que todos eles têm que prestar contas até o trâmite final do procedimento de inventário. Sim, então, para ficar bem claro aí para quem pegou de repente a entrevista agora, inventariante, que termo difícil e diferente. Inventariante, então, é a pessoa que vai
ou as pessoas dentro de uma família que vão herdar, que vão administrar o patrimônio até terminar o trâmite do processo de inventário. Ok. Fica o responsável. É só uma pessoa que fica responsável. É só uma responsável, que seria digamos assim, dentro do processo de inventário, seria o braço do direito do juiz, que vai informar o juiz a respeito dos bens, se tiver algumas dívidas, ele vai fazer a prestação de contas para o juiz no decorrer do processo. Agora, o processo, ele vai analisar todo o cunho da situação. O juiz também vai analisar. Mas se tiver alguma informação omissa aí dentro desse processo, de repente, algum imóvel que ficou pendente, aí o processo para e tem que retomar tudo de novo. O que acontece? Existem situações que é feito o inventário e às vezes, assim, pelo falecido não comunicar aos familiares, às vezes a respeito de outros bens, de outros estados, de outras cidades, acontece que muito tempo depois é descoberto, né, que existia um bem que foi deixado de lado. Nesses casos, dá para a gente fazer uma que a gente chama de sobrepartilha, que seria fazer a partilha desses bens que não foram alocados dentro daquela partilha anterior. Sim. Então ainda tem a possibilidade de mexer caso surja posteriormente algum bem que acabe ficando de fora. Isso é importante. Bem importante. E o que você tem visto no teu escritório de casos novos, de situações que de repente foram um pouco difíceis de serem resolvidos, mas você teve êxito? Tem algum caso que você lembre, assim, que foi bem interessante de Teve resolver? Um caso peculiar de um cliente do escritório em que eles tinham muitos irmãos. Eles eram em 6 irmãos, só que ele só tinha contato com 4 deles, eram, salvo engano, 3 ou 4. Então, e os outros 3, como para a gente poder fazer o processo de inventário, foi o falecimento de um dos irmãos que não era casado e não havia filhos. Então, a gente precisava necessariamente encontrar os outros irmãos. Só que para isso, eles também não sabiam, não tinham mais contato, perderam o contato de infância, né? Depois de que cresceram. Então a gente teve que fazer uma busca assim minuciosa nos cartórios dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. A gente teve que ir atrás e foi um processo que demorou bastante. Conseguiu o desfecho, foi tudo ok, mas foi bem peculiar porque realmente tanto nós, os herdeiros, né, eu, a advogada e o juiz, a gente não tinha um norte. Então ele acabou atrasando um pouco, mas no final deu tudo certo, mas infelizmente é bem desgastante para as partes, assim, porque infelizmente também se não tiver essa documentação toda, o processo para até conseguir realmente descobrir se esse herdeiro existe, se realmente existe, se ele faleceu, se deixou filhos. Então é um procedimento um pouco complexo, mas no meu caso peculiar do processo que eu atuei, deu tudo certo no final. Claro. Que bom. Quem é profissional que tem excelência, né? Como você, imagina, Larissa obrigada. Cardoso, sempre vai ter êxito nos processos. Agora, esse inventário e o registro desses bens tem que estar relacionados ou relatados no registro de imóveis também. Exatamente. O que acontece? Quando você vai fazer o inventário, que seja judicial ou extrajudicial a gente vai conosco, né, com o advogado, as partes, nós vamos no tabelionato de notas, fazemos a escritura pública e depois, no judicial, depois que sai a sentença do juiz, fazendo a partilha toda correta, é expedido o formal de partilha, que é registrado no registro de imóveis. Uhum. Só com esse documento que efetivamente vai atestar que a Larissa, por exemplo, vai ter a propriedade do bem que foi partilhado que ficou para mim. Assim, eu posso vendê-lo, eu posso aplicar, colocá-lo em outro negócio, alguma coisa. Antes disso, eu não consigo mexê-lo. Apesar de, por direito, aquele imóvel ser meu, né? Enquanto não sair o formal de partilha, eu não consigo mexer nele. Ele fica parado. Agora, após saído já o formal de partilha. De casa deu risada. Formal de partilha. Eu pensei em uma coisa e falei outra. Uhum. Mas esse documento, então, ele vai ter todo esse relatório de que está tudo ok. Mas é importante que cada imóvel também, o imóvel que foi inventariado, ele vai ter que constar no registro desse imóvel que pertence a determinada pessoa, ou seja, o herdeiro. Exatamente, vai constar lá, vai ser feita uma retificação na matrícula do imóvel, constando que esse imóvel que pertencia, por exemplo, ao falecido, por exemplo, João da Silva, que foi falecido, foi transmitido agora para Larissa Cardoso. Fica tudo escrito ali no descritivo do imóvel e com isso que a pessoa consegue mexer. Uhum. Até para eventual venda, alguma coisa, precisa estar tudo regularizado também, porque ela não pode vender, até o que tem a ver com o quadro aqui do momento imobiliário. Uhum. Se eu tenho um apartamento que eu sei que vai vir para mim, meus pais faleceram, mas eu quero vendê-lo, já tenho até um comprador. Enquanto não sair, não ficar regularizada essa parte de documentação, eu não consigo vender.
posso fazer o contrato de gaveta, tudo, mas juridicamente falando não vai ter valor. É porque eu mesma já tive contato com um cliente que me disse assim, não, venda o imóvel e quando surgir uma proposta, essa pessoa, o cliente vai fazer um sinal, eu termino de pagar as custas do inventário, mas tudo isso leva muito tempo, né? Então, é melhor mesmo que o imóvel esteja totalmente desembaraçado. Com certeza. Com esse inventário já resolvido. Para evitar nenhuma surpresa de ambas as partes, do eventual, do futuro comprador e até de quem está vendendo. Que pode surgir algumas surpresas desagradáveis no meio do caminho. E os documentos que você costuma utilizar e levar em seus processos aí? Como que você trabalha? O que você leva de documentação para que fique bem explicado para o teu cliente, para fazer esse processo de inventário? Tudo depende de caso a caso. Basicamente, quando chega um cliente para conversar comigo, independente se ele tiver interesse em fazer o extrajudicial ou judicial, a primeira coisa que ele precisa reunir para mim é a certidão de óbito do falecido, claro, certidão de casamento, caso o falecido tenha deixado um cônjuge, certidão dos filhos, de nascimento dos filhos, o comprovante de propriedade dos bens que serão partilhados, o comprovante de quitação do ITCMD. ITCMD? O ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Ok. E também tem a negativa de débitos do imóvel. Basicamente são esses. Aí tudo depende do caso concreto. Às vezes são casos em que os familiares têm aplicações, então daí são outras documentação. Mas de modo geral, esses documentos são imprescindíveis para a gente dar o início ao procedimento de inventário. Agora, se algum documento não estiver em mãos, o teu escritório ajuda a... Nós vamos atrás, nós auxiliamos o cliente, alguns documentos só o cliente pode pegar, né? Mas, de modo geral, a gente consegue auxiliar, ou até mesmo quando não tem alguém da equipe do escritório, eu mesmo vou, quando é mais fácil a localização, porque às vezes a gente tem mais contato, então para nós é mais fácil do que a pessoa já está naquele momento delicado, ainda tem que ficar indo atrás dessa burocracia de documentação, então nós auxiliamos também essa parte. Então, a gente falou muito aqui do processo extrajudicial. O processo extrajudicial, ele costuma ter um pouco mais de vantagens, porque é menos moroso. Menos moroso, mais rápido e evita muita dor de cabeça. Claro que o ideal, tanto independente se fosse no litígio de inventário, até recentemente, agora faz menos de 5 anos, mudamos o Código de Processo Civil, até a nossa legislação, de modo geral, ela está pedindo, né, tentando corroborar para que nós advogados conseguimos atuar de uma maneira extrajudicial, tentando fazer a parte consensual, tentando evitar o máximo possível uma demanda judicial. Claro, como tem casos assim, como eu havia falado, de herdeiros que às vezes a gente não sabe onde é o paradeiro, e também a maior parte dos casos em que vão para a esfera judicial, mesmo sabendo todos os herdeiros, todos os bens, é quando eles não ficam de acordo com o que vai ser partilhado. Se o apartamento vai ficar com fulano, se o carro vai ficar com Beltrano. É o que mais acontece. É o que mais acontece, que eles não entram num consenso. Isso é o que dá mais dor de cabeça, assim, digamos assim, quando não tem um consenso entre os herdeiros. E chega a não ter esse consenso entre herdeiros até o fim do processo, ali na frente do juiz, acontece em casos Acontece bastante, que daí a gente faz uma tratativa para tentar deixar tudo conforme o que for melhor para as partes, entre eles, o que eles concordarem entre eles. Eu até brinco muito que eu, como advogado, nós advogados, nós colocamos as cartas na mesa para dizer o que pode ser feito, mas cabe ao cliente achar o que é melhor. Vamos para a parte judicial, nós vamos ficar na parte extrajudicial, vamos tentar fazer consensual, que vai ser melhor. Mas eu acho que podendo evitar realmente é uma dor de cabeça. Para nós é o nosso dia a dia, para nós é um processo que nós atuamos com frequência, mas para a parte realmente é muito desgastante. Esse fato de ter que ir até o juiz, de ter que fazer uma audiência, eu percebo pelos clientes que eles ficam até um pouco receosos assim, de ter que estar na presença de um juiz, na presença de um promotor de justiça. Larissa Cardoso, então você é especialista nesse direito sucessório da vara de família. Me conte mais sobre a tua experiência. Os teus clientes, eles procuram, além de uma assessoria jurídica, também, nesses momentos, eles estão necessitados de um contato olho no olho. Mas como manter a imparcialidade e, ao mesmo tempo, você atender de uma forma profissional e calorosa esse teu cliente? Muitos advogados, né, eles nem gostam dessa parte de família e sucessões porque a gente acaba deixando um pouco de lado, em 90% das situações, o papel do advogado, do profissional advogado, a gente entra com um psicólogo.
porque todo processo envolvendo a parte de família e sucessões é um processo delicado, então o psicológico da pessoa está muito mais acima do que efetivamente precisa ser feito ali juridicamente falando, né? Então, os casos que eu atuo, eu particularmente gosto muito, tenho experiência, já fazem 8 anos nessa área de família e sucessões, então ver o final, o deslinde do processo, ver que as partes ficaram felizes com o resultado, isso para mim eu gosto bastante, muito mais do que parte empresarial ou as outras partes do trabalhista, assim, né, a parte dos ramos do direito, eu acho que para mim é muito mais gratificante, mas é um pouco cansativo, com certeza, às vezes você pega clientes que são mais complicados de lidar, mas outros também no final, quando dá tudo certinho, eles nos agradecem, eu fico muito feliz de trabalhar nessa área, eu gosto bastante. Que ótimo. Como o corretor ele tem essa assessoria que ele presta para o cliente que vai comprar o imóvel, que também tem a ver com a vida da pessoa, né? Exato. A moradia. Então a gente procura ter o máximo de cuidado para também não ficar muito imparcial, querendo só vender, mas você tem que ter esse contato com o cliente, olho no olho, e procurar ser até mesmo psicólogo, como você falou. Exatamente. Então é mais ou menos a mesma experiência que eu também tenho como corretora de imóveis. Exatamente, colocar o pano quente ali na situação, tentar convencer o cliente que essa é a melhor forma de se proceder e tentar esquecer os atritos, alguma coisa do passado, a dor do momento, no caso da sucessão, né, no caso de uma morte, e tentar resolver da melhor forma possível. Então a primeira coisa que você tem que fazer ao atender um cliente é ver como que está a situação familiar, se existe um relacionamento bom entre cada integrante da família. Exato. Você estuda toda a situação. Sim, assim que aparece a situação, nós vemos quem são os herdeiros, você tem marido, tem esposa, quais são os bens a serem arrolados, isso é extremamente importante para a gente começar o processo de inventário e ver se eles estão de acordo com a partilha que vai ser sugerida. Caso eles estejam de acordo, ótimo. Caso eles estejam de acordo, aí a gente tem que realmente partir para a esfera judicial, aí é o juiz que decide. Perfeito, Larissa. O nosso tempo esgotou. Agradeço a tua participação e antes disso eu quero passar aí o contato da Larissa. E a gente tem o telefone 3224-1722 e o site IBCA www.ibcadvocacia.com.br. Está aí na tela para você. Então, contate Larissa Cardoso, a melhor advogada de família aí dentro do sistema de direito sucessório e inventários. Obrigada pelo convite mais uma vez. Venha sempre. Com certeza. Agradecemos a presença de vocês. Até a próxima. Até.